Fala pessoal do canal É o Time do Povo, esse é mais um Papo Reto com a Fiel, eu sou o Marco Belo e vamos falar aqui de Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians que viu acontecer uma rodada perfeita, uma rodada que não podia ser melhor, com resultados, quer ver? Vou até olhar aqui os resultados de ontem, vou pegar minha cola. Atlético Goianiense 1, Atlético Mineiro 0. O Galo perdeu para o Lanterna do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro 0, Flamengo 1. O Flamengo vencendo o Cruzeiro. Esses dois times estão um pouco acima, né? Mas o Botafogo ganhou do Vasco, o São Paulo ganhou do Bahia, o Internacional ganhou do Criciúma, o Fortaleza ganhou do Juventude, o Vitória ganhou do Atlético Paranaense, Bragantino e Cuiabá ficaram no 1-1, Fluminense e Grêmio ficaram no 1-1. Com esses resultados, quem diria? O Corinthians ganhando do Vitória, pode passar momentaneamente, tá? Momentaneamente, com um jogo a mais. O Atlético Mineiro. O Corinthians iria a 41 pontos, empataria em pontos com o Atlético Mineiro, que hoje é o 10º colocado do Campeonato Brasileiro, e ganha no saldo. No número de vitórias é o mesmo, ganha no saldo. Aí o Atlético vai jogar, claro, e pode voltar a passar o Corinthians. Mas mesmo momentaneamente, quem diria que o Corinthians poderia passar o Atlético Mineiro na tabela de classificação do Brasileiro? Já se começa a pensar, caso o G6 vire G9 na Libertadores, no Corinthians, de repente, se classificando para uma pré-Libertadores. Já se começa a pensar um pouco mais alto depois, principalmente da vitória sobre o rival. Começando a falar sobre o jogo contra o Vitória. O Corinthians não terá os dois laterais, não terá Mateuzinho, não terá Hugo. Fagner e Matheus Bidu serão os titulares. Volta também Igor Coronado, que estava suspenso na partida contra o Palmeiras, mas não deve ser titular. O Garro é o titular absoluto da equipe. Sobre reformulação para o ano que vem, porque a reformulação não começa no dia 31 de dezembro. O presidente, os dirigentes, os diretores começam a conversar com jogadores 1 mês, 2 meses antes para poder fazer boas contratações. Primeiro, a Esportes da Sorte, que é a patrocinadora do Corinthians, gostou tanto da repercussão da contratação de Memphis Depay que pensa em trazer outro grande jogador para o timão, mesmo sem o Corinthians disputar Libertadores e Copa do Brasil do ano que vem. Vai disputar Paulista, provavelmente a Sul-Americana e muito provavelmente a Série A do Campeonato Brasileiro. Serão 3 competições e a Esportes da Sorte pode trazer outro jogador, talvez não tão caro quanto Memphis Depay, mas um jogador que vai melhorar significativamente a equipe e o Corinthians possa voltar a disputar títulos, né? E não disputar só campeonatos na faixa de baixo, como infelizmente o torcedor corintiano está acostumado, principalmente depois de 2019, o último título do Corinthians, título paulista, indo sob comando do técnico Fábio Carille. Ramon Dias e Emiliano Dias. Fabinho Soldado gosta do trabalho do treinador, fala todo dia isso para o presidente Augusto Melo, só que o presidente ouve os seus pares, ouve as pessoas que estão ao seu lado, ouve outros dirigentes, ouve outros conselheiros, e eles não consideram Ramon Dias o técnico ideal para 2025. O treinador deve ficar, sim, até o final do ano, até o dia 8 de dezembro, última rodada do Campeonato Brasileiro. Para 2025, eu acho muito difícil, não impossível, mas eu acho muito difícil que o Ramon permaneça. O Corinthians, inclusive, está conversando com outros técnicos, como eu disse aqui para vocês outros dias, né, em outras edições do Papo Reto com a Fiel, mas o Luiz Castro, por exemplo, que é a primeira opção, pediu muito. Tá? Então o papo com o Luiz Castro deu uma paralisada na parte do salário, porque o Corinthians não tem 3, 4 milhões de reais para pagar para um treinador. Então ou o cara aceita uma redução significativa ou não virá. Aí entram as outras opções, Fábio Carille, outros treinadores do futebol brasileiro, mas aí o Ramon também não é tão pior que esses caras, né? E se mandar embora o Ramon, tem que pagar uma multa, que é o salário do técnico até o final do contrato, ou seja, você paga 12 meses
do salário do técnico se mandar ele embora em dezembro. O contrato dele vai até o final de 2025. Aí, para você contratar um Luiz Castro, pô, vale a pena você mandar embora o Ramon. Para contratar o Carille, será que vale a pena? Então, essa é a dúvida da diretoria no momento. Por isso que eu falo, não está descartada a permanência do Ramon Dias para 2025, tá? Principalmente depois da vitória contra o Palmeiras, ele ganhou muitos pontos, com muita gente lá dentro. Mas a tendência é que um novo técnico seja contratado, desde que esse técnico entre no orçamento do clube, entre na previsão salarial que o Corinthians pode pagar para um treinador em 2025. Tem a questão da multa que atrapalha também. Thales Magno, muito caro, 13 milhões de euros o Corinthians teria que pagar para o New York City, o time lá da MLS, da Liga de Futebol Norte-Americana. 13 milhões de euros, é muita grana, 70 e poucos milhões de reais. Por isso que o Thales é muito difícil que fique, a não ser que o Corinthians consiga um novo empréstimo. Tá super valorizado, né? 13 milhões de euros. É bom jogador, mas não vale isso. Romero tá tentando renovar o contrato. Se não renovar, fica livre. O San Lorenzo da Argentina já se interessou por ele. Outros jogadores, tem que mandar embora o Pedro Raul, tem que mandar embora não sei o que. Tem contrato, os caras têm contratos. O Pedro Raul fez 5 anos de contrato. Para você mandar o cara embora, tem multa altíssima. Então não é assim tão fácil. Você pode tentar emprestar o jogador, mas aí quem vai querer pagar um salário que é muito alto? Por exemplo, estou usando o exemplo do Pedro Raul, mas são muitos outros jogadores, tá? Não estou pegando no pé do Pedro Raul, só estou usando um exemplo, preciso pegar um jogador. Quem vai querer pagar o salário de um Pedro Raul da vida? Poucos times do futebol brasileiro podem pagar um salário tão alto assim. Então é difícil você emprestar um jogador desses, a não ser que você concorde em pagar parte do salário. E o Augusto Melo falou na campanha que não faria, que jamais faria isso, emprestar um jogador pagando parte do salário. Enfim, é a reformulação do Corinthians que já começa a ser pensada. E o jogo contra o Vitória, o Timão voltou ontem aos trabalhos nesta preparação para a partida de sábado, 4h30 da tarde, no estádio do Barradão. O Corinthians subindo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Graças a Deus, voltamos a ter notícias boas do Corinthians, hein? Esse é o Papo Reto com a Fiel. Eu volto amanhã, sempre aqui com vocês, com notícias do Timão. Vai, Corinthians!